Gente, muito boa tarde, muito bom estar aqui com vocês. Nós estamos no início, de mais uma semana, mais um mês. Nós vamos seguindo aí para a glória do nosso Deus, Vencemos mais um mês, Passou mais um mês agora, já estamos no outro agora, chegamos em maio e vamos vencendo esse tempo, essa época que estamos assim, ávidos, que tudo isso entre logo para a história, que fique só na história, que a história depois se encarregue de contar toda essa situação que temos vivido aí nessa pandemia. Mas olha, gente, a nossa vida, é lícito que na nossa vida nós tenhamos muitos desejos. Todos nós temos desejos, todos nós temos vontades. Quem não tem vontades? Agora, é interessante perceber que os desejos, e os nossos desejos e as nossas vontades podem nos trazer uma sensação de conquista, de sucesso, mas também pode trazer frustrações, quando nós não alcançamos aquilo que nós almejávamos, que desejávamos. E aí a gente precisa aprender a viver com sucessos e com fracassos. Mas existem algumas coisas nessa vida que vão além de um desejo e entram em uma outra categoria, entram na categoria das nossas necessidades. Existem coisas que são necessárias à nossa vida, e sem elas, quando nós não temos as nossas necessidades supridas, nós estamos ou mortos, ou estamos sobrevivendo rumo à morte. Nós tivemos a oportunidade, na semana passada, de concluir uma série sobre avivamento, a importância de estar avivado. Nós não fomos feitos para estarmos mortos, mas avivados. Hoje, eu quero convidar vocês, estamos iniciando mais uma série de mensagens. Durante todas as 5 semanas desse mês de maio, nós vamos refletir aqui juntos sobre uma daquelas que é uma das grandes necessidades que nós temos na nossa vida. Eu estou falando, sabe de quê? Estou falando de fé. Fé é uma necessidade. Todo ser humano precisa de fé. Todo ser humano necessita, ele vive por fé. A fé está presente em todas as culturas, a fé está presente em toda a organização humana. Mas existem diversas formas de fé. Existe aquela expressão de fé, que é uma fé puramente esotérica. E muitas pessoas depositam ali as suas crenças em superstições, em coisas místicas. Existe a fé, às vezes, que se manifesta de uma maneira panteísta, ou seja, a pessoa quer encontrar em todas as coisas um poder, na natureza, em tudo, encontra um poder para a sua vida. Existe a fé religiosa, e muitas vezes a pessoa deposita numa expressão religiosa, seja ela qual for a sua esperança. Existe a fé humanista, existe até mesmo a fé dos ateus, a fé materialista, porque quando nós entendemos a fé como sendo uma forma onde nós colocamos o conjunto das nossas crenças, o que é que nós cremos? Isso é a nossa fé. Aquilo que nós cremos, aquilo que são as nossas convicções. Mas a palavra de Deus, ela é clara, e no livro de Hebreus, ela aponta que nós devemos olhar para Cristo, e mostra Cristo como sendo o autor e consumador da nossa fé. Ele quem traz, Ele quem prepara, Ele quem disponibiliza uma fé verdadeira, uma fé que nós dependemos dela. Olha, Paulo, ele complementa, esse texto é muito interessante, em 1 Coríntios 2, 5, Paulo diz assim: para que a fé de vocês,
para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, Cristo, Ele nos disponibiliza, Ele traz a fé, disponibiliza a cada um de nós, para quê? Para que a fé que nós temos, ela não seja baseada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, nós não estamos falando de uma fezinha qualquer. Já viu aquela expressão? Fulano vai fazer uma fezinha. Olha, gente, não é fezinha não. A gente está falando aqui de uma fé poderosa. A gente está falando aqui de uma fé vitoriosa. E é justamente essa série que nós vamos ministrar esse mês. O título da série é Uma Fé Vitoriosa. Eu quero te convidar para mergulhar, para desvendar, para se apropriar de uma fé vitoriosa. Olha o que diz a palavra em 1 João 5,4, diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a nossa fé. É a partir dessa fé, é dessa fé vitoriosa, baseado nessa fé, dependente dessa fé, que nós podemos vencer o mundo. Todos nós precisamos de uma fé viva, de uma fé saudável. E quando nós falamos de uma fé vitoriosa, nós não estamos falando de um triunfalismo simplesmente aí otimista. Não. Às vezes tem muitas pessoas que se encarregam de se encher de eufemismos humanos, mas nós estamos falando aqui de uma fé prática, uma fé que funciona, uma fé que nós lançamos mão, que nós utilizamos dela, que precisa fazer sentido. Sabe por quê? Porque essa fé, a fé vitoriosa, ela vai produzir cura, ela produz libertação, ela produz reconciliação. É uma fé que devolve a esperança. É essa fé que nós estamos falando. É uma fé que agrada a Deus. Aliás, no livro de Hebreus também diz a certa altura que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível de agradar a Deus. E Jesus, a certa altura, Jesus propôs que nós, quando estivéssemos apropriados da fé, poderíamos servir as pessoas de uma maneira poderosa. Jesus disse assim, olha, aquele que crê em mim fará coisas maiores do que as que eu tenho feito. Percebe? Jesus disse, olha, Jesus estava ali realizando milagres, sinais, prodígios, maravilhas. E ele disse, aquele que crê em mim, ou seja, aquele que tem fé em mim, fará coisas muito maiores do que as que eu tenho feito. Essa fé vitoriosa, ela vai produzir impactos na nossa vida. E nós vamos, durante essas 5 semanas, eu quero convidar você para nós vermos, experimentarmos esses impactos. Então hoje, abrindo a nossa série, nós temos o tema, a fé que define a minha identidade. Essa fé vitoriosa, ela traz ali, ela vem definir, ela vem estabelecer a sua identidade. Eu quero orar com você agora, nesse momento. Deus, em nome de Jesus, colocamos esse instante na Tua presença e nós estamos diante da Tua palavra. Que a Tua palavra venha, Senhor Deus, abrir em cada um de nós possibilidades de entendimento. Lança fora tudo aquilo que possa nos dispersar da Tua verdade, da Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Olha, gente, esse ano nós temos a proposta na nossa província de ser um ano de reconstruir. Reconstruir. Nós estamos reconstruindo muitas coisas. E olha, a nossa identidade, ela necessita estar firmada, estar reconstruída. Tem muita gente que tem
aí se debilitado na sua própria identidade. E uma identidade, ela precisa ser reconstruída com base na fé, com base naquilo que nós cremos, não com base naquilo que dizem ou naquilo mesmo que estejamos sentindo, porque o que estamos sentindo, na maioria das vezes, é apenas fruto de um momento, de uma situação. Nós, quando entendemos a questão da identidade, olha, identidade, você pode ter identidade de diversas formas, você pode entender identidade de diversas formas, mas eu gosto da definição de que identidade é um conjunto de características que alguém reúne, né, que trazem ali a possibilidade daquela pessoa ser reconhecida. A pessoa, quando precisa ser reconhecida, ela mostra o quê? A sua identidade. A identidade é aquilo pelo qual nós nos tornamos conhecidos, pelo qual nós somos identificados, né? Identidade é aquilo que nos identifica. E muitas vezes a gente confunde identidade apenas com um documento. Existem documentos que servem para identificação. Sim, um documento, existem um RG, por exemplo, você tira um RG, mas você só pode tirar o documento se você reúne as condições para aquela identidade. Ou seja, para tirar um RG no nosso país, você tem que ter uma certidão de nascimento, tem que ser nascido no Brasil, você tem ali uma identidade, né? Uma identidade de alguém, como você registrado com a naturalidade, a nacionalidade. Se você exerce uma profissão, você tem identidade daquela profissão. Mas não é simplesmente, eu quero aqui uma OAB, eu quero um CRM, eu quero uma identidade. Não. A pessoa precisa ter as condições, né, para ter um CREA, né, uma identidade de um engenheiro, a pessoa precisa ser um engenheiro. Para ter um CRM, precisa ser um médico. Para ter um OAB, precisa ser um advogado. Ou seja, eu preciso ter as condições para eu receber um documento de identidade. Eu preciso ter aquela identidade. Com um cristão não é diferente. Nós precisamos viver a nossa identidade. Precisamos nos apropriar da nossa identidade. E não precisamos nem de documento, no caso. Né? Basta nos apropriarmos dessa identidade. E é somente a fé, uma fé vitoriosa, que pode nos dar essa identidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente assume papéis. Na sociedade a gente pode assumir diversos papéis. E os papéis, eles variam. Mas a identidade não. A identidade é a minha marca. Eu preciso ter aquela identidade. Aquilo que me apresenta diante de todas as pessoas. Olha só o que diz em 2 Coríntios 5,17. Paulo diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Percebe, eu queria chamar um detalhe aqui. Veja como a identidade aqui ela é definida na fé. Se alguém está em Cristo, eu preciso crer que eu estou em Cristo. E quando eu creio e eu estou em Cristo, eu agora sou uma nova criatura. Eu tenho uma nova identidade. Eu não sou mais identificado pelas coisas velhas. Eu sou identificado pelo fato de eu estar em Cristo. Eu preciso refletir aquilo que está em Cristo. Então eu quero te convidar, agora nesse momento, vamos ver como a nossa identidade é definida pela fé. Acompanhe comigo. A fé vitoriosa define a minha identidade, sabe como? Eu quero ver com vocês aqui 4 aspectos que a fé vitoriosa pode definir a minha identidade. E saiba que, quando eu estou falando em definir identidade, eu estou trazendo um desafio. Todos nós somos desafiados para assumir um posicionamento de acordo com a identidade que o Senhor deu para cada um de nós. É uma identidade concedida. Ele nos concedeu essa identidade. Então, em primeiro lugar, a minha fé, e somente a minha fé, vai me definir a minha identidade, em primeiro lugar, como um filho amado de Deus.
um filho amado de Deus. Gente, olha, eu gosto de trazer um entendimento aqui. E vocês me ouvirão sempre falar sobre a importância da identidade de filho. Porque existe um engano. Muitas pessoas dizem assim, não, todo mundo é filho de Deus, e parece que ser filho de Deus não significa absolutamente nada. Ser filho de Deus tem um significado, e eu preciso viver por essa realidade. Mas não é um filho qualquer, não é um filho acidental. Eu preciso me apropriar da real condição de que Deus estabeleceu para mim. Olha só, o que diz esse texto que Denise leu aqui, e é o texto que vai nos servir de base para essa mensagem. Eu quero te convidar para essa semana você meditar nesse texto, em Efésios 5. Primeiro versículo, ele diz o quê? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Filhos amados. Gente, esse foi um direito que Deus nos deu. Filhos amados. Olha, entender essa dimensão de um filho amado, como é que nós nos tornamos um filho amado, isso vai nos dar uma segurança. Isso pode mudar completamente a nossa história, muda a nossa autoestima, muda a maneira com que nós lidamos com as pessoas, muda com a maneira com que nós nos relacionamos com Deus. E eu sei que por muitas questões, existem pessoas que não se sentem amados pelos seus próprios pais. Hoje de manhã eu compartilhava aqui de uma lembrança que me ocorreu de alguns anos atrás, algo que marcou o meu ministério e me deu ali uma motivação para investir numa determinada faixa etária dos adolescentes, um período da minha vida, que foi o seguinte: eu estava num acampamento de adolescentes, e naquele acampamento de adolescentes, num determinado momento, estavam ali os adolescentes reunidos, e os pais, eles iriam fazer uma surpresa. Os pais tinham chegado, estavam ali no refeitório, iam fazer uma surpresa para aqueles filhos. Teria um momento que faria uma surpresa. E eu estava ministrando para os pais, falando sobre o amor, o amor de pais e filhos, essa relação que Deus criou. E eu perguntava ali para aqueles pais sobre a sua experiência de amar os seus filhos. E depois passa um momento, eu vou lá e estou ministrando para os adolescentes, e naquele momento da ministração, me ocorre então fazer uma pergunta para aqueles adolescentes como ilustração. Para ilustrar, eu queria perguntar para aqueles adolescentes se porventura, eu sabia que poderia ter alguém que tivesse aquele sentimento de rejeição, e eu queria trabalhar exatamente esse aspecto naquele instante. E eu perguntei àquela audiência ali, aqueles adolescentes, se tinha alguém ali que porventura não se sentia amado pelos seus pais. Alguém não se sentia, achava que seus pais não o amavam. E eu esperava, ali tinha aproximadamente 100, 120 adolescentes, eu esperava que 3 ou 4 levantassem a mão, sinceramente, eu esperava isso. Mas qual foi a minha surpresa? Que mais da metade levantou, cerca de 60%, levantou a mão naquele momento. E eu disse: pera, vocês não estão entendendo. Eu estou perguntando aqui, quem acha que os seus pais não lhe amam? Cerca de 60% permaneceu com a mão levantada. E alguns entraram em lágrimas naquele momento. Aquilo me acendeu, não foi uma luz vermelha, não. Aquilo ali acendeu todas as luzes, uma sirene. Eu disse: nossa, o que está acontecendo aqui? E eu volto para lá para os pais e faço a mesma pergunta para os pais. Estavam ali os pais de todos os jovens. Eu perguntei para aqueles pais: quantos de vocês aqui amam os seus filhos? Vocês imaginam que mais ou menos quantas pessoas levantaram as mãos? Todas. Completamente. Todas as pessoas levantaram as suas mãos ali. Agora, esse sentimento, não basta a gente amar. A pessoa precisa efetivamente se sentir amada, e essas relações muitas vezes são quebradas, e quando se quebra essa relação, sabe o que acontece? Essa relação ela é transferida para Deus Pai. E muitas pessoas hoje, eu não sei precisar quantas pessoas
na nossa sociedade, mas eu garanto a vocês que muitas pessoas não se sentem amadas por Deus. Não se sentem amadas, não se sentem filhos amados por Deus. E não é uma identidade só de filhos. Nós precisamos assumir uma identidade de filhos amados de Deus. Olha, no Evangelho, lá em João, descreve a realidade que é pela fé que nós nos apropriamos dessa filiação. É um ato de fé, não é de sentimento, não é de impressão. Eu tenho impressão, eu acho que Deus... Não. É pela fé. Eu preciso crer. Olha o que diz o texto em João 1, versículo 12, diz assim. Diz que Jesus veio para os seus não os receberam. Mas no verso 12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha, o Evangelho é claro quando diz o seguinte: aos que creram no seu nome, todos os que creram no seu nome, Deus deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos. Isso não vai acontecer jamais na minha vida, na sua vida, se não for pela fé. É aos que creram no seu nome. Precisa crer verdadeiramente. Essa é a fé vitoriosa. Essa é a crença que traz a cada um de nós a certeza que Deus, um Pai perfeito, me chama e me dá o direito de ser um filho, e um filho amado. Gente, eu não canso de dizer que nós não estamos no paraíso ainda, nós estamos em um mundo injusto, onde as condições, as oportunidades são injustas. São injustas. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Então, não seria com os nossos méritos que nós nos tornaríamos filhos de Deus, não. É pela graça de Deus, e é disponível para todos, absolutamente todos, basta crer e recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa graça, ela me assegura, essa graça, ela traz a mim uma ratificação da minha identidade. Mas em segundo lugar, eu quero também entender que a fé, ela vai definir a minha identidade, sabe como o quê? Como um resgatado pelo amor de Deus. Essa é a minha identidade. Quem é você? Eu sou um resgatado pelo amor de Deus. E tem muita gente que não se sente resgatado, porque acha que nunca esteve em perigo. Você já teve a oportunidade de ouvir, de ver, de conversar, enfim, com alguém que foi resgatado? Estava morrendo, literalmente, estava morrendo e foi resgatado, seja de um acidente, de um afogamento, o que quer que seja. Eu lembro bem, de um episódio que aconteceu alguns anos atrás, vocês vão saber, de um grupo de mineiros lá no Chile, onde houve uma explosão e aqueles mineiros foram ali quase que soterrados, ficaram presos por dias. 33 mineiros estavam ali presos, ficaram presos e as pessoas não sabiam se eles iam sobreviver ou não. E uma grande operação, e enfim, eles foram resgatados. Foram resgatados. E o que aconteceu? Depois que eles foram resgatados, saíram dali, eles apareceram, viraram celebridade. Apareceram em diversos programas, teve filme sobre isso, programas de entrevista, muitos programas de entrevista, e todas as vezes que eles iam num programa de entrevista, eles eram identificados, sabe como que é? Como alguém que foi resgatado. Esse aqui é um dos resgatados. Ele foi resgatado. E ele se apropria daquilo. Olha, esse sentimento de resgatado, ele traz uma noção clara.
As pessoas que são resgatadas, as pessoas que viram a morte chegar, elas têm um sentimento, sabe de quê? De que ganhei uma nova oportunidade. Ganhei uma nova oportunidade. Essa é a experiência que traz alguém que sabe que foi resgatado. E será que nós nos apropriamos dessa realidade? Será que temos a noção de que nós estávamos condenados à morte? E o Senhor, Jesus veio a esse mundo e nos resgatou da morte. Olha o que diz o versículo 2 de Efésios 5, diz assim: vivam em amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma. Ou seja, Cristo se entregou como oferta e sacrifício para me resgatar, para lhe resgatar. Nós precisamos entender e assumir uma identidade. E olha, isso é pela fé. É a fé vitoriosa que me dá essa noção de uma identidade de alguém que foi resgatado. Se eu estava condenado pelos meus pecados, eu estava condenado ao inferno. E olha aí, tem muita gente que resiste, acredita, né, numa moratória final. Né? Não, no fim vai dar certo para todo mundo. Não, a palavra de Deus está dizendo, nós estamos condenados ao inferno. E nós necessitamos da salvação. E Cristo providenciou, Cristo nos resgata. A salvação é isso, é nos resgatar. E eu preciso ter uma identidade de salvo, uma identidade de resgatado. Olha o que diz Colossenses 1:13, diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Gente, nós recebemos o perdão dos pecados por esse resgate. Nós agora somos libertos do poder do pecado. Isso precisa determinar a minha identidade. Alguém pergunta para você, quem é você? Eu preciso dizer, isso precisa estar incluído no meu currículo. Isso precisa estar incluído na minha identidade. Eu sou um pecador resgatado pela graça de Deus. Eu sou alguém que o Senhor teve misericórdia pela sua graça. E a fé que Ele me deu, me fez me apropriar. Eu agora sou um salvo em Cristo Jesus. Isso não é arrogância, isso é humildade. Humildade. Eu preciso entender essa verdade, que foi o amor de Deus. Foi por amor que Ele me resgatou. Mas, além disso, em terceiro lugar, a minha fé vai definir a minha identidade. Além de filho amado, além de resgatado pelo amor de Deus, uma identidade também, sabe de quê? De regenerado. Regenerado. Gerado, né, novamente. Regenerado. Semana passada, eu me lembro, eu falava aqui que uma das principais características de um cristão era a transformação. Se não houve transformação, não houve nada. Né? É preciso ter transformação. Jesus disse, olha, é preciso nascer de novo. E não é nascer do corpo, não. Eu preciso nascer no Espírito, eu preciso nascer, eu preciso experimentar o novo nascimento, eu preciso ser transformado. Isso é uma experiência de fé. A experiência do novo nascimento é uma experiência de fé, unicamente de fé. Ninguém vai nascer de novo voltando para o ventre da sua mãe, como Nicodemos tentou propor. Não. É uma experiência única de fé. Essa transformação, ela vai fazer parte da minha identidade, sim, e essa identidade vai refletir no meu comportamento. Eu preciso ter um comportamento de quem nasceu de novo. Olha o que diz a sequência do texto de Efésios, diz o seguinte no verso 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas,
nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Gente, parece tão atual essa advertência de Paulo aqui, né? Paulo está trazendo uma advertência para um povo de Éfeso, que vivia lá na Ásia, né? Naquela região da Ásia, há não sei quantos, 2000 anos atrás aproximadamente. E parece que isso, Paulo está escrevendo carta aos recifenses, carta aos pernambucanos, aos brasileiros, aos sul-americanos, aos terráqueos, aos humanos. Paulo está escrevendo para hoje, para o século 21. E ele está dizendo, gente, se liga, a tua identidade aí é de regenerado. Nós não podemos viver mais nesse contexto de permissividade, de imoralidade, imoralidade sexual, imoralidade moral, de cobiças, de obscenidades. Eu preciso assumir definitivamente a minha identidade de alguém que nasceu de novo, que tem uma vida nova, alguém regenerado. Paulo está escrevendo para cristãos. Gente, vocês se converteram, agora vivam como convertidos. Creiam nessa possibilidade, creiam que vocês têm uma vida nova. É a mesma coisa de a gente ter um sistema, né? Hoje todo mundo tem um sistema no seu smartphone, no seu computador, laptop, enfim, tem um sistema, e de repente o sistema está cheio de erro, cheio de falha, e sai uma versão nova daquele sistema. Eu preciso atualizar o meu sistema, ou eu vou continuar vivendo no sistema velho, cheio de problema, dando erro. Eu preciso fazer um update na minha vida, a vida nova. Eu preciso viver a minha melhor versão. Eu preciso estar vivendo com a versão que o Senhor me deu para viver hoje. Nós não podemos mais continuar com a identidade de quem não foi regenerado. E é pela fé que nós vivemos tudo isso. Paulo disse, ao invés disso, ao invés de tudo isso, tenham gratidão, sejam agradecidos por terem sido regenerados. Se nós olharmos para nós mesmos, não é olhar para os outros, que nós somos especialistas em olhar para os outros e ver ou não ver transformação. Não. Nós precisamos olhar para nós mesmos. E eu preciso ver as transformações. Existem transformações na minha vida? Se não existe, alguma coisa está errada com a minha identidade. Pela fé, eu preciso assumir uma identidade de quem foi regenerado. E aí eu vou ter gratidão ao Senhor. E por fim, em quarto lugar, a fé vai me definir, né, uma identidade, sabe de quê? De um discípulo maduro. Um discípulo maduro. Gente, definitivamente, a maturidade precisa ser uma marca na minha identidade como um cristão. Quando eu falo de maturidade, eu tenho falado muito, né, sobre maturidade. Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre maturidade. Entenda uma coisa, eu queria que você entendesse comigo aqui. Maturidade não é me comparar com uma pessoa qualquer. Maturidade não é uma competição. Maturidade é uma comparação comigo mesmo. Eu preciso ser mais maduro do que eu fui. Isso sim. A maturidade, né, é a maturidade daquela pessoa. O Senhor chama para eu ser um discípulo maduro, ou seja, para que eu amadureça, eu mesmo, seja melhor do que eu mesmo, do que eu fui. E a fé é fundamental nesse processo. É na sequência desse texto que Paulo diz que a maturidade ela é refletida, sabe em quê? Maturidade é refletida, por exemplo, em ter discernimento. Discernimento. Olha o que diz o verso 10. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Quando eu entendo o que é agradável ao Senhor,
E eu vou agir, eu estou agindo como um discípulo maduro. Maturidade me faz também ser frutífero. O verso 11 e 12 diz o quê? Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Não dá para querer apresentar uma identidade de alguém maduro e ainda estar comprometido com as obras infrutíferas das trevas. Eu preciso apresentar frutos da maturidade. Como um discípulo maduro, também eu passo a ser sábio nos meus procedimentos. Sabedoria. Paulo diz no verso 15 e 16, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado. Vê que gentil. Não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Gente, eu gosto dessa definição de sabedoria. Sabedoria é aproveitar ao máximo cada oportunidade de mostrar a minha maturidade de um discípulo. Você tem mostrado a sua maturidade de um discípulo? Eu quero dizer para você, nessa tarde, que a sua identidade, ela não pode ser definida por uma situação, por um trauma, por uma acusação, por uma palavra maldita, que um dia foi dita a você, quem sabe. Você não é o que as pessoas querem que você seja. Você não é o que disseram que você tinha que ser. Você não é aquilo que uma convenção aponta para você ser. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, verso 10, ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Essa é a maneira de expressar a marca de uma identidade definida pela fé. Eu sou o que sou. E sabe o que é que eu sou? É o que a graça de Deus me fez ser. E eu preciso viver efetivamente. Isso muda, como eu disse no início, isso muda qualquer conceito de autoestima. Autoestima é o valor que Deus te deu. A fé vitoriosa, ela define a minha identidade. Não é para eu ter um documento. Não é de um documento que nós necessitamos, mas é para que eu tenha atitudes. É pela fé que eu me aproprio dessa identidade e passo a viver de acordo com o que o Senhor preparou para que eu vivesse. Sim. Então quero orar com você. E recapitulando, a fé vitoriosa define a sua identidade, porque a sua identidade é uma identidade de filho, de filha amada, amado de Deus. Não só filho, filho amado de Deus. A sua identidade é alguém que foi resgatado. Estava condenado, mas foi resgatada pelo amor de Deus. Identidade de alguém que foi regenerado para se tornar agradecido. A identidade de um discípulo maduro. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero ministrar na sua vida, para que você, pela fé, é um ato espiritual,
de fé, você receba, se aproprie e viva pela identidade que o Senhor te deu. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces, Senhor Deus, os nossos medos, limitações, traumas, dores, incapacidade, fragilidades. Tu conhece, Pai, cada detalhe de cada um de nós. Mesmo em meio a tudo isso, Tu nos deste, Senhor Deus, uma identidade. Tu nos deste uma característica para que nós pudéssemos crer pela fé quem efetivamente nós somos e queremos ser, Senhor Deus, aquilo que Tu nos fizeste para sermos. Que esse seja, Senhor Deus, esse seja o primeiro passo da fé que nós nos apropriamos, que declaramos ter. Que seja a fé de que tem uma identidade de filho, de alguém que foi resgatado, regenerado, de sermos um discípulo. Possamos fazer tudo isso, Deus, para glorificar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.